ter duas coletâneas, a pessoa tem duas coletâneas. Se para ser obreiro não pode rir, então o servo ele não ri. Porque é imposição. Porque é um perfil que foi traçado para que ele agisse daquela maneira. Isso é pacto com a religiosidade. Isso é uma inversão do propósito de Deus, da realização do Espírito Santo, daquilo que o Espírito Santo deseja realizar na vida do homem. A Bíblia diz que onde há o Espírito Santo de Deus, aí há liberdade. E que coisa extraordinária quando o homem tem uma experiência com Deus, uma experiência com o Espírito Santo, e o Senhor é aquele que fala ao seu coração, que move a sua vida, que o constrange ele, Espírito Santo, a fazer isto ou a deixar de fazer aquilo. Existem aqueles que têm um pacto religioso com o serviço, o instrumentista, o grupo de louvor. Existe um pacto com a postura. Há quem diga na religião que postura de servo está relacionada com saia, com calça, com corte de cabelo, com utilização de certas palavras, carregar Bíblia debaixo do braço. Tem aquele que vai pescar de paletó e gravata, tem aquele que vai jogar bola de calça jeans, e por aí vai. A postura do servo na obra é o testemunho de Jesus. A postura do servo é testemunhar na sua vida aquilo que o Senhor Jesus realizou. É o espírito da profecia, é a revelação, é a alegria que está no semblante do servo, porque ele é liberto, porque ele é lavado, porque ele é remido pelo sangue do Senhor Jesus. Esta é a obra do Espírito Santo. Este é o testemunho que está presente na vida daquele que crê, na vida daquele que conhece o Senhor. Não são regras, não são normas de conduta, é direção do Espírito Santo. Existe outra preocupação de Deus relacionada com o pacto religioso, com as reuniões solenes, para que as pessoas possam manter todos os cargos, as funções, os serviços, as atividades. Elas são obrigadas a observar determinadas reuniões solenes. Existem aqueles que foram obrigados a frequentar a madrugada na casa do Senhor. Existem aqueles que foram objeto de ficha de chamada, lista de presença em determinadas reuniões solenes. A madrugada ela é meio de graça. Ela não é um fim em si mesmo. Quando o servo do Senhor ele tem um pacto com o Senhor Jesus, e ele passa a andar no Espírito, e ele tem uma experiência com Deus, ele conhece os segredos da obra. Ele conhece o segredo dos meios de graça. Ele sabe que ele possui um coração que é comparado por Deus a uma candeia, que precisa estar cheia de óleo, que precisa estar com fogo para iluminar o seu rosto, para caminhar na presença de Deus, para andar na revelação, para fazer aquilo que é agradável ao Senhor. E o servo alcança. E quanto mais ele dedicar da sua vida ao Senhor, quanto mais estreito for a sua comunhão com Deus, mais ele será abençoado, mais o Senhor falará ao seu coração, mais a sua candeia reluzirá. E o servo que tem experiência com o Espírito Santo, ele sabe da necessidade da madrugada, para que o óleo da candeia não venha a baixar. Ele sabe da importância do jejum, para que a comunhão com o Espírito Santo esteja presente permanentemente na sua vida. Ele sabe da importância da oração.
Ele sabe como é bom, como é maravilhoso ler a palavra e ter comunhão com Deus e o Senhor revelar através da palavra os seus segredos, os seus mistérios. Isso é experiência individual com Deus, isso não pode ser fruto de imposição. Buscar o Senhor e continuar buscando. Conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. É a caminhada do servo, é a caminhada daquele que crê. Isso quem faz é o Espírito Santo de Deus. Não se faz por imposição, por obrigação. Existem aqueles que têm um pacto, ainda com o pastor da igreja. Se o pastor vai à igreja, ele vai. Se o pastor não vai à igreja, ele não vai. Isso acontece no nosso meio? Houve alguém que disse aqui em Brasília o seguinte: olha, nós vamos errar com o pastor. Parece mais fácil, mais confortável do que acertar com Jesus. O pastor dessa obra, ele tem um pacto com o Senhor Jesus. Ele deve ensinar, conduzir, esmerar-se, esforçar-se para que cada membro da igreja tenha esta experiência com o Senhor Jesus. Viva uma experiência própria. O pastor é levantado pelo Senhor para levar a igreja a um elevo espiritual, uma experiência com o Senhor, a conhecer o Filho de Deus, a introduzir a ovelha no aprisco. A alegria do pastor é a ovelha entrando no aprisco, é cuidar da ovelha. Vimos o que é a obra do Espírito Santo, o que é o pacto com o Senhor Jesus. E vimos o contraste, que é o pacto com a religiosidade. Diante disso, então, o que devemos fazer? Em Marcos 7, versículos 5, 7 e 9, está escrito: depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não mandam os seus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? Amados, a tradição, ela faz invalidar o mandamento de Deus. O que devemos fazer então? Queremos dizer a todos os jovens é que rompam na sua vida, nos seus corações, com essa estrutura religiosa. E saibam que existe uma porta. Saibam que o Senhor Jesus, Ele é essa porta. E Ele quer estar de frente com cada jovem, conceder uma experiência, ter um relacionamento pessoal com cada um dos jovens que estão presentes neste lugar. O Espírito Santo convoca você nesta manhã a romper com todas as tradições e buscar verdadeiramente um pacto com o Senhor Jesus. A nossa posição como instrumentista, como membro do grupo Louvor, não pode ser maior do que o nosso pacto com Jesus. O meu ministério não pode ser maior do que o meu pacto com o Senhor Jesus. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Que o Senhor nos abençoe.